meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula de matemática. De novo, aqui comigo, ó, professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas. Bom, vejamos o que vamos estudar na nossa aula. Esta é a nossa aula de número 50, objeto de conhecimento, quadriláteros, detalhamento, conceito e características e relação ao lado e aos ângulos. Muito bem, sabemos o que vamos estudar, então caneta, lápis, caderno na mão e vamos à aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula. Bom, nesta aula nós vamos tratar de um tema muito importante da geometria, tudo bem? Vamos falar aí, ó, dos quadriláteros, tá legal? Mas enfim, o que são quadriláteros, né? Bom, quadriláteros são polígonos de 4 lados, pessoal, tá bom? Toda vez que encontrarmos aí um polígono formado por 4 lados, nós vamos estar diante aí de um quadrilátero, beleza? Assim como temos aqui na imagem, né? Tem aqui a imagem aqui ao meu lado, né? Diversos objetos nos remete aí a um quadrilátero, tá bom? Tipo, móveis e construções apresentam formas com 4 lados, como janelas, olha só, capas de livro, tela de monitores de celulares, azulejos em paredes, pisos, né? São vários os objetos que nos remetem, né, à ideia, né, ao conceito, né, ao objeto que nós intitulamos e vamos tratar nessa aula, que é o quadrilátero, beleza? Bom, então vamos aqui agora para a definição aqui de um quadrilátero e seus elementos. Vem aqui comigo. Na cartela nós temos assim, ó, elementos dos quadriláteros. Bom, diz assim, ó, os quadriláteros são constituídos por 3 elementos principais. Quais são eles? Bom, os elementos principais são vou começar por aqui, né? Lado, vértices e ângulos internos. Esses são os elementos principais. E olha só, pessoal, vale a gente relembrar que tanto de um quadrilátero quanto de qualquer um outro polígono, tá bom? Lado, vértices e ângulos internos são elementos principais em qualquer polígono. Claro, em especial no nosso objeto de estudo de hoje, que é os quadriláteros. Tudo bem? Bom, e aí tenho aqui, ó, uma imagem que nos remete aqui a um quadrilátero. Tá legal? Ah, quero já antecipar para você um detalhe aqui, tá bom? No estudo dos quadriláteros, tem uma coisa importante a ser observado. Perceba que para ser um quadrilátero, não necessariamente os lados têm que ter a mesma medida, tá bom? Observa bem essa observação que o professor está fazendo para você. Para ser um quadrilátero, basta que tenhamos aí 4 lados, tá legal? Se tem 4 lados, então é um quadrilátero, que não obrigatoriamente eles vão ter a mesma medida. Bom, mas de acordo com essas medidas, eles terão algumas classificações, certo? Que é o que a gente vai ver ao longo aqui da nossa aula. Essas classificações aí dos quadriláteros de acordo com as medidas de seus lados. Tudo bem? Fechou a ideia? Quadrilátero, sempre que tivermos um polígono que tem 4 lados. Beleza? Bom, vamos aqui ainda, aqui é os elementos do quadrilátero. Vem aqui comigo ainda na cartela. Então, vamos marcar aqui no quadrilátero ABC, ó, temos que AB, olha aqui, só vou sinalizar para você, ó, AB, BC, CD e AD, ó, eles são os lados do nosso quadrilátero, tá legal? E aí, pessoal, olha só, o vértice aqui, ó, nós temos o vértice A, vértice B, que é justamente o ponto de encontro aqui dos dois segmentos, ponto de encontro dos dois lados. Então, nós temos aqui o vértice A, B, C e D, tudo bem? E temos ainda os ângulos. O que são os ângulos, pessoal? Os ângulos internos. Os ângulos internos, pessoal, é a abertura entre dois lados. Tipo aqui nós temos aqui, ó, o ângulo A, que nós representamos ele com a letra A, com o chapéuzinho em cima, com o circunflexo. Temos aqui ainda o ângulo B, ó, que vamos representar assim, B com circunflexo. Tem também o ângulo C, sem o circunflexo. Tem também o ângulo D, certo? Então, um quadrilátero, ele tem 4 lados, certo? E tem também 4 ângulos e tem também 4 vértices, beleza? Bom,
vamos continuar aqui o nosso estudo dos quadriláteros, porque nós vamos aprender a classificação dos quadriláteros, certo? Presta bem atenção, pessoal, porque tem pequenos detalhes que fazem a diferença aí quando nós vamos classificar os quadriláteros, tá bom? Bom, e aí olha só, no texto, na cartela, nós temos o seguinte: os quadriláteros são classificados de acordo com a quantidade de lados paralelos. Olha o que é observado para classificar um quadrilátero, quantidade de lados paralelos. E aí, olha aqui, onde o professor vai falar agora. Se um quadrilátero tem dois pares de lados opostos paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Certo? Tem que ter, dois pares de lados opostos paralelos, tá bom? Se tiver dois pares de lados opostos paralelos, então ele é um paralelogramo. Mas, olha só, tem outra situação, uma outra classificação aqui para os quadriláteros. Se tem apenas um par de lados paralelos, vou pegar aqui sinalizando. Se temos apenas um par de lados paralelos, ele é chamado então de trapézio, certo? Então marca bem aí o que o professor está falando. Um quadrilátero, ele pode ser chamado de paralelogramo e também pode ser chamado de trapézio, dependendo da quantidade de lados de cada um. Beleza? Bom, então agora nós vamos aqui detalhar melhor para você quando nós temos um trapézio e quando nós temos um paralelogramo. Vamos começar aqui pelo trapézio, tá legal? Definição de um trapézio. Marca bem a definição, alunos. Presta atenção, ó. Os quadriláteros com um par de lados paralelos são chamados de trapézio. Tem que ter apenas um par de lado paralelo, tá legal? Olha aqui nas imagens que eu tenho aqui alguns exemplos de trapézio. Temos aqui esse primeiro exemplo, esse aqui, o que o professor sinalizou agora para você, ele é um trapézio. Por quê? Ele tem apenas um par de lado paralelo. Observa bem aqui, ó. Temos aqui, ó, o lado AD, ó, que é paralelo ao lado BC, certo? Porém, pessoal, observa que o lado AB, pessoal, não é paralelo ao lado DC, ó. Tudo bem? Então tem apenas um par de lado paralelo, então ele é um quadrilátero e ele é um trapézio. Continuando aqui ainda a analisar nossas figuras, temos uma outra figura aqui que também é um quadrilátero. Observa bem aqui, ó. O segmento EH, ele é paralelo ao segmento EG, certo? Tem um único par de lado paralelo. Então, novamente, nós temos aqui um exemplo de aqui nós temos um exemplo de um trapézio. Beleza? E ainda temos mais um outro aqui que o professor colocou, ó. Temos aqui, ó, o lado, estou falando agora exatamente aqui, tá bom? Temos aqui um outro trapézio. Observa que esse aqui também tem um par de lado paralelo. No nosso caso, o lado LK e o lado IJ. Esses dois lados, né, esses dois segmentos, como queira falar, esses dois segmentos eles são paralelos, esses dois lados são paralelos. Beleza? Tudo bem? Então, já sabe identificar, você já sabe identificar quando nós estamos diante de um trapézio, tá legal? De um quadrilátero, que é um trapézio. Mas olha só, pessoal, além de ser quadrilátero, ser trapézio, ainda tem uma subclassificação. Os trapézios se classificam ainda de pelo menos 3 maneiras, tá bom? Vou mostrar para você aqui as 3 maneiras como os quadriláteros, que são trapézios, eles se classificam ainda, tá legal? Então vem aqui comigo, bora com calma que você vai entender direitinho o que eu tenho para falar para você aqui. Bom, então temos aí, ó, o trapézio, pessoal, o quadrilátero, trapézio, ele também se classifica em trapézio retângulo. Tudo bem? Quando é que nós temos um trapézio retângulo? Olha só a definição. É aquele que apresenta 2 ângulos retos. Lembra que ângulo reto são aqueles ângulos que possuem 90 graus, tá bom? Quando eu falar ângulo reto, ele vai nos remeter àqueles ângulos que nos dá a ideia de 90 graus, tá legal?
Bom, características essenciais em um trapézio retângulo. Ele tem dois lados paralelos, chamados de base maior e base menor. Tem dois ângulos retos. Tem também dois ângulos, sendo um agudo e um obtuso. Bom, temos aqui um exemplo aqui de um trapézio retângulo, certo? Primeira observação. Para ser um trapézio, precisa ter dois pares de lados paralelos, né, pessoal? Então, olha aqui, nós temos o lado para esse trapézio aqui, ó. Nós temos aqui o lado, para o sinalizador, que o lado AB, ele é paralelo ao lado DC. Então, é um trapézio. Por que ele é chamado de retângulo? Porque ele possui dois ângulos retos, certo? Esse símbolo aqui, pessoal, já vai aprende aí, ó, que quando tiver esse símbolo, já quer dizer que esse ângulo tem 90 graus, tá bom? E além disso, o professor colocou ainda, chamou esse ângulo aqui de alfa e falou que ele é 90, e chamou esse outro de beta e também falou que ele é 90, porque nós já sabemos que esses dois ângulos são retângulos, beleza? E aí ele tem dois ângulos ainda, ó, um ângulo agudo, esse ângulo aqui, e ainda tem um ângulo obtuso, certo? Beleza? Definimos aí, então, quando é que um trapézio é um trapézio retângulo. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos continuar ainda a definição, porque a nossa aula, na verdade, hoje é definição, né, de quadriláteros e suas classificações. Então, vamos agora aqui para uma outra definição, porque, olha só, um trapézio, meus queridos alunos, ele também pode ser chamado de trapézio isósceles. Trapézio isósceles. E quando é que um trapézio é dito como um trapézio isósceles? E aí, qual é a definição? Está aqui a definição, pessoal. Trapézio isósceles é aquele em que os lados não paralelos são congruentes. Atenção, lados não paralelos são congruentes. Tem aqui uma definição ainda mais detalhada, olha só. Trapézio isósceles. Nesse tipo de trapézio, os lados não paralelos têm comprimentos iguais. Isso significa que os ângulos na base oposta são iguais. Portanto, se chamarmos os lados não paralelos de perna, você vai já entender o porquê, as pernas de um trapézio isósceles são congruentes. Bom, vem aqui para a imagem se você vai entender direitinho essa definição aí de trapézio isósceles, tudo bem? Eis aqui o nosso exemplo de um trapézio isósceles. Bom, nesse tipo de trapézio, os lados não paralelos têm comprimentos iguais. Olha só, lados não paralelos são esses aqui, ó, certo? Esse e esse lado aqui, ó. O lado referente ao segmento AD, né? E o lado referente ao segmento CB, certo? Esses lados são não paralelos, porque os paralelos você já sabe, tá aqui, ó. Paralelo é AB e DC, tudo bem? E aí, necessariamente, os lados não paralelos possuem a mesma medida, tá aqui. Os lados não paralelos, cada lado aqui está medindo 2, ó. DA mede 2 e CB mede 2, beleza? E os ângulos, pessoal, opostos aos lados paralelos, como fala lá na questão, na verdade está falando para nós o seguinte, ó, que esse ângulo é igual a isso, certo? E ainda, ó, em um trapézio isósceles tem mais essa outra observação aqui, ó. Esse ângulo aqui de cima, vamos trocar a cor para não ter outra ideia. Esse ângulo aqui, ó, que o senhor está sinalizando, é igual a esse outro ângulo aqui. Quer dizer, o ângulo formado no vértice A é igual ao ângulo formado no vértice B. Além disso, o ângulo formado no vértice D, ele é igual ao ângulo formado no vértice C. Tá legal? Então, definimos então aí o trapézio isósceles. Vamos só relembrar aqui a definição dele por escrito. É aquele que os lados não paralelos são congruentes, tá bom? Os terços entre os lados não paralelos são congruentes. Falei desses lados aqui. Trapézio isósceles. Mas tem mais um. Tem mais uma classificação para os trapézios. Trapézio escaleno. Quando é que um trapézio é dito como um trapézio escaleno? Bom, trapézio escaleno, eis aqui a definição. É aquele em que os lados não paralelos
Marca bem, ó. É aquele que os lados não paralelos não são congruentes. Tá legal? Este é um tipo de trapézio em que os 4 lados têm comprimentos diferentes. Isso significa que nenhum dos lados é paralelo entre si. Eis aqui o nosso exemplo. Temos aí um trapézio escaleno. Perceba que temos 2 pares de lados paralelos. Está aqui, ó, o lado AB e o lado DC. Tá legal? E temos aqui, ó, os segmentos não paralelos, ó, eles também não são congruentes, ó, não possuem a mesma medida. Aliás, nenhum dos lados possui a mesma medida. Nem tampouco, ó, temos um lado é de 7, o outro é 18, um é 9 e o outro é 13. Então, diante disso estamos diante aí de um trapézio escaleno, onde todas as medidas do trapézio são diferentes. Tudo bem? Bom, bora continuar, porque agora que nós já vimos aí todas as classificações aí para os paralelogramos, que são trapézios, né? E aí a gente viu as 3 classificações aí para os trapézios. Vamos agora continuar aqui o nosso estudo, porque existem quadriláteros que são chamados de paralelogramo. Tudo bem? E esse quadrilátero que é chamado de paralelogramo é quando ele possui 2 pares de lados paralelos. Certo? Bom, marca bem, presta bem atenção, que isso não é difícil. Você vai entender direitinho aqui, o professor vai explicar para você. Vem aqui comigo. Vejam só. Paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero que tem 2 pares de lados opostos paralelos. Então, ele é chamado paralelogramo. Veja aqui alguns exemplos, ó. Temos aqui alguns exemplos, perceba o seguinte, eu quero te chamar a atenção aqui, ó. Todos esses meus exemplos que o professor trouxe aqui, ó, eles possuem 2 pares de lados paralelos. No nosso exemplo aqui, ó, temos aqui o MP e aqui o NO, paralelo, tá legal? Temos também, ó, o lado MN, ou NM, como você queira chamar, vou trocar a cor aqui. Esse lado é paralelo a esse lado. Você tem 2 pares de lado paralelo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, nessa outra figura que está de verde. Nós temos aqui o lado RQ, ó, paralelo ao lado ST, e também temos o lado RS que é paralelo ao lado QT. Muito bem, pessoal. Temos mais aqui uma figura que também é um paralelogramo, tá legal? E aí, perceba o seguinte, ó, temos aqui o lado UX, que é paralelo ao lado VW, tudo bem? E temos ainda, ó, o lado UV, que é paralelo ao lado XW. Vamos melhorar nossa linha aqui, né? XW. Beleza? Para finalizar, olha, temos ainda aqui um quadrado, que também é um paralelogramo. Perceba que o lado BA é paralelo ao lado YZ. E ainda o lado YB, ou BY, você queira falar, é paralelo ao lado ZA. Então, perceba, todos esses polígonos têm 2 lados paralelos. Tem 2 pares de lados opostos paralelos. Tudo bem? Bom, pessoal, mas falando aí de paralelogramo, o paralelogramo também tem as suas subclassificações, tá bom? Eu vou mostrar agora para você aqui como que os paralelogramos se classificam. Vem aqui comigo. Vamos lá. A primeira classificação é dito como paralelogramo retângulo, certo? O paralelogramo que tem 2 ângulos internos retos é chamado de retângulo. Isso aqui é velho conhecido nosso, retângulo, certo? Então, percebam, lado aqui, ó, paralelo, cada lado aqui está medindo 5, certo? Aqui o outro lado está medindo 2, então temos 2 pares de lados paralelos, e os ângulos internos medem, todos eles medem 90 graus, beleza? Bom, mas tem uma outra classificação ainda, né, para o retângulo, tudo bem? Bom, tem mais um detalhamento também que o professor vai trazer aqui para você com relação ao retângulo. Olha só,
O retângulo, além de possuir as características que o define como paralelogramo, ele ainda possui os ângulos iguais, pois todos os seus ângulos medem 90 graus. E por esse motivo que ele recebe esse nome, retângulo. Uma vez que o ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Bom, é só para complementar o que nós havíamos falado aqui. Tudo bem? Então, temos aí a figura que representa o retângulo. Foi retângulo, marca bem o que o professor está falando para você aí, ó. Identifique se ele possui 4 ângulos retos. Atenção aqui também na questão das medidas, para que você tenha aí um retângulo. E aí, um outro paralelogramo é o que nós chamamos de losango. O paralelogramo em que todos os lados têm a mesma medida de comprimento é chamado de losango. Tudo bem? Então, temos aqui o nosso exemplo. Ele é um paralelogramo, possui 2 pares de lados paralelos, 2 a 2. Ó. Perceba aqui, ó, só o professor vai sinalizar. Ó. Temos aqui um lado paralelo ao outro, e esse lado aqui paralelo a esse. E o que tem de especial um losango? Em especial, ele tem que as medidas dos lados são todas iguais. Certo? No nosso exemplo aqui, cada lado está medindo 2. Beleza? Então, assim nós definimos aí o losango, que é um quadrilátero, tudo bem? E em especial ele é um losango porque tem 2 pares de lados paralelos e todos os seus lados possuem a mesma medida. Beleza? E aí tem ainda o quadrado, que também é um paralelogramo e que também é um velho conhecido nosso, né? Um velho conhecido nosso. Estamos acostumados a ver essa figura aí ao longo da vida de vocês. Mas por definição, olha a definição de um quadrado. Um paralelogramo que possui 4 ângulos internos retos e 4 lados com a mesma medida, esse paralelogramo nós chamamos de quadrado. Tá legal? Assim como nós temos aqui na imagem, claro. Lembra, o professor mostrou para você há pouco, esse símbolo aqui, ó, indica que os ângulos aqui são retos, tá bom? Quer dizer que esses ângulos possuem 90 graus, certo? Beleza? E aí, para ser um quadrado, precisa ter esses ângulos retos e, além disso, precisa que todos os lados possuam a mesma medida. Certo? No nosso exemplo, cada lado está medindo 2 unidades. Certo? Bom, mas olha só. Falei para você aqui de quadriláteros, certo? Falei para você aqui das classificações dos quadriláteros em trapézio e paralelogramo, certo? Falamos também as classificações dos trapézios e as classificações dos paralelogramo, certo? Mas olha só, tem uma observação importante para mostrar para você no estudo, nessa análise dos quadriláteros. Acompanhe aqui comigo que eu vou te mostrar. Existem quadriláteros, olha só. Observação. Existem quadriláteros que têm pares de lados opostos, paralelos, que não têm, existem quadriláteros que não têm pares de lados opostos paralelos e, por isso, não são paralelogramo nem trapézio. Quer dizer, são quadriláteros, porém, eles não se classificam dentro de nenhuma dessas classificações que nós abordamos na nossa aula até aqui, certo? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que existem quadriláteros que não se classificam de outra maneira, são apenas ditos sendo quadriláteros, que são os exemplos que nós temos aqui, e existem os quadriláteros, que é como nós dissessemos assim, quadriláteros especiais, né? Que tem características especiais, no caso dos trapézios, quando tem aí um par de lado paralelo, então um trapézio, e dos paralelogramos, que tem 2 pares de lados paralelos, né, que são ditos, são quadriláteros, porém eles recebem uma classificação especial. Porém, quando não tiver nenhum par de lado paralelo, ele vai ser dito somente que ele é um quadrilátero. Tudo bem? Bom, vamos agora praticar, vamos exercitar.
Muito bem, pessoal. Vamos então aqui, né, colocar em prática o que a gente aprendeu até aqui. Né? Aprendemos sobre quadriláteros, certo? E aí, tenho aqui na tela a seguinte situação. Entre os quadriláteros apresentados a seguir, indique quais são paralelogramos e quais são trapézios. Bom, qual é a dica para saber se é um paralelogramo? Precisa que tenha dois pares de lados paralelos. Dois pares opostos de lados paralelos. Dois lados opostos paralelos, certo? E para ser trapézio, obrigatoriamente tem que ter apenas um par de lado paralelo, certo? E se não tiver nenhum par de lado paralelo, nós vamos dizer que não seria nem trapézio e nem paralelogramo, seria apenas um quadrilátero, certo? Mas no nosso exemplo, há de você concordar que nós tratamos aqui, em todos os exemplos, nos 5 exemplos, de quadriláteros, tá bom? Certo? Porque todos possuem quatro lados e todos eles dá para a gente classificar. Quer ver? Vem aqui comigo, acompanha só. O item 1, nós temos aqui eu sei que você já sabe o nome dessa figura, isso aqui é um retângulo, certo? Ele é um retângulo, você já conhece essa figura. E aí, por ser um retângulo, nós temos nele, ó, pares de lados paralelos. Ó. Um par de lado paralelo, e aqui temos outro par de lado paralelo. Tem dois pares de lado paralelo. Como é que nós damos o nome para essa figura? Ele é um trapézio ou ele é um paralelogramo? Bom, pessoal, se tem dois pares de lados paralelos, então ele é um paralelogramo. Tranquilo? Vamos analisar dois. 2 é um trapézio ou um paralelogramo? Para ser paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos. Observa aqui, ó. Temos aqui um par de lado paralelo. Aqui, onde o professor está sinalizando. Vou marcar aqui com o marcador. Aqui, ó, nós temos um par de lado paralelo. Tá legal? Mas aqui, ó, esses outros dois lados não são paralelos. Então, temos aqui na nossa questão 2, um trapézio. Vou escrever aqui, trapézio. Beleza? E o 3, pessoal? O 3 é o nosso velho conhecido, ele é um quadrado. Perceba que ele tem aqui, ó, dois pares de lados paralelos, 2 a 2, ó, dois pares. Eu tenho esse lado que é paralelo a isso, ó. Marcar assim agora, tá bom? E tenho esse outro lado, esse lado aqui, ó, que é paralelo a esse, certo? Então, dois pares de lados paralelos, então nós temos aqui também um paralelogramo. Vou representar só com a letra P, tá, pessoal? Já foi intuitiva a palavra paralelogramo. E aí, temos aí o item 4. O item 4, pessoal, do que nós estudamos até aqui, ele é um losango, tá bom? Ele é um losango. Por ser um losango, você já deve lembrar que ele possui aí, ó, olha aqui, ó, um par de lado paralelo, ó, e aqui também um outro par de lado paralelo, certo? Ó, esse lado é paralelo a esse, beleza? Então, dito isto, nós estamos também aqui diante de um paralelogramo, tá legal? Que o professor vai representar só com a letra P, intuitivamente aqui a palavra paralelogramo, tudo bem? E aí, por fim, a questão 5, que temos aí mais um polígono, mais um quadrilátero, porque ele também tem 4 lados, certo? Mas esse polígono, ele é um trapézio ou ele é um paralelogramo? Percebam o seguinte, ó, que este lado aqui, ó, você está sinalizando, esse lado não é paralelo a esse. Concorda comigo? No entanto, ó, esse lado aqui que eu vou sinalizar de vermelho, vou sinalizar aqui de vermelho, esse lado, ó, é paralelo a esse lado aqui, ó. Beleza? Se esse lado, só temos um par de lado paralelo, então nós estamos diante de um trapézio, que dessa vez o professor vai representar apenas pela letra T, intuitivo já a palavra trapézio. Tudo bem? Então, esse aqui, ó, é um trapézio. Vou melhorar nosso T aqui. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí o que é um quadrilátero, né, um polígono de 4 lados e as suas classificações. Era isso, então, que o professor
tinha para trazer para você nessa aula. E, claro, aguardarei você em uma próxima oportunidade.